A número legal, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária deste egrégio Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata referente à sessão anterior, que submeto à aprovação dos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Dr. Márcio Martins de Camargo e Dr. Antônio Carlos dos Santos, dignos auditores desta Corte, substitutos de conselheiros, oficiarão nesta sessão. Ontem demos início às solenidades, das comemorações de 90 anos do Tribunal de Contas, com hasteamento das bandeiras, às 8 horas da manhã, em frente ao nosso edifício sede, uma cerimônia simples, porém bastante significativa. A presidência agradece a presença e o prestígio dos que lá compareceram, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhores funcionários. E aproveito o ensejo para convidar todos para a missa em ação de graças amanhã, às 12 horas, no pátio do colégio, dando sequência, assim, às atividades comemorativas dos 90 anos do Tribunal. Parabéns ao Tribunal de Contas. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao doutor Procurador-Geral de Contas se deseja produzir sustentação oral ou vista de qualquer dos processos. Senhor presidente, não há interesse. Não há interesse. De qualquer maneira, informo que há sustentação oral requerida, aliás, várias, nos itens 15, 22, 29, 17 e 18. 3.000. Podemos dar início aos exames de editais estaduais. Palavra da eminente conselheira, Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, bom dia a todos. Eu trago representações formuladas contra o edital de tomada de preço número 2 de 2014, da Fundação Editora da Unesp, destinada à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do benefício de vale-refeição e vale-alimentação na forma de cartão eletrônico com chip. Eu trago para referendo desse plenário as medidas preliminares que adotei no sentido de suspensão do certame e proponho o recebimento da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, pedido da relatora. Referendado, excelência. A palavra do conselheiro Sidney Beraldo na sequência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, eu trago para julgamento TC 560-14, que diz respeito ao edital do pregão 29213 do Hospital Universitário da USP, com a finalidade de registrar preços para aquisição de campo cirúrgico, cobertor, fralda em tecido, pijama, perna longa. Relatório e voto já disponibilizados. No caso, a data de apresentação de amostras personalizadas, fixadas em 13 dias antes da data marcada para a sessão pública de abertura dos envelopes, deve ser retificada, porque viola o sigilo do certame e não se amolda à celeridade característica do pregão. Além disso, a personalização requerida configura ônus excessivo e desnecessário aos licitantes. No mais, a autarquia deve providenciar a divulgação das respostas aos pedidos de esclarecimento para que sejam preservados os princípios da isonomia e da publicidade nos atos administrativos. Considero, assim, parcialmente procedentes as impugnações e determino as correções no edital. É como voto. Pregão presencial da Universidade de São Paulo, parcialmente procedente ao voto relator. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Conselheiro substituto Antônio Carlos dos Santos tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores. Inicialmente eu trago um agravo, em apreciação o agravo interposto por Tiago Turati Zago, em face do despacho que indeferiu o pedido de paralisação do certame pregão eletrônico promovido pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, objetivando o registro de preços de água mineral potável. Preliminarmente recurso. Em termos, conheço do apelo. Plenário acompanha. No mérito, conforme relatório e voto disponibilizado previamente a vossas excelências, o voto é pelo não provimento do presente apelo.
Relator nega provimento ao agravo. Está em discussão e votação. Aprovado. O item seguinte, senhor presidente, é uma proposta de suspensão. Propõe o recebimento como exame prévio de edital a representação formulada por CIEL, Telecom, Comércio e Serviços de Telecomunicações Limitada, contra o edital de pregão eletrônico da Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE, visando a aquisição de equipamentos para atualização tecnológica e expansão da plataforma de videoconferência da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, EFAP, com, assim, a proposta de sustação do certame. Ressalto que a abertura está prevista para amanhã, às 10 da manhã. É a proposta, senhor Conselheiro, requisita o edital da FDE. Está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Podemos passar à ordem do dia. Antes, porém, a palavra é dos conselheiros. Desejaram se manifestar. Conselheiro decano Antônio Lopes Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu na verdade, tinha a intenção de cumprimentá-lo pela solenidade de ontem, que normalmente uma solenidade como essa ou fica uma coisa chata ou fica um negócio muito comprido. E Vossa Excelência fez uma solenidade que foi perfeita no tempo, perfeita no conteúdo e perfeita nas presenças. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência, porque realmente, embora seja às 8 horas da manhã, que tem muita gente que não está acostumada a acordar essa hora, não é o meu caso, que eu chego cedo e acordo cedo, mas foi uma bela... e também saio cedo, é verdade. Não fico até às 10 de jeito nenhum, das 10 da noite. Então, eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos, porque foi uma bela solenidade e o tribunal merece, afinal, 90 anos é uma idade interessante. Muito obrigado pela gentileza das considerações de Vossa Excelência. Ordem do dia, para o item primeiro, o conselheiro Robson Marinho tem a palavra. Senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral. Senhor presidente, eu começo bem, porque eu começo pedindo a retirada de pauta do item 1 com retorno ao meu gabinete. Retirado de pauta o item 1, a palavra vai à conselheira vice-presidente Cristiana de Castro Moraes. Eu relato, então, o item 2 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Polícia Militar do Estado de São Paulo contra a decisão que julgou irregulares pregão presencial, contrato e o primeiro termo de aditamento firmados com a empresa Motorola Industrial Limitada. Essa decisão ainda aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 1.000 UFESPs. A instrução aqui é dividida. ATJ pelo não provimento, SDG e PFE pelo provimento. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Plenário também. No mérito, em que pese os argumentos recursais ofertados, eu entendo não solucionados os aspectos impugnados nos autos. Eu refiro-me inicialmente ao prazo considerado como exíguo para a conclusão dos serviços de instalação dos equipamentos. Os equipamentos foram adquiridos com data limite para entrega até 25 de dezembro de 2007 e o pregão foi realizado em 22 de novembro do mesmo ano. Na presente situação, tal prazo foi de fato curto, tanto que a empresa contratada definitivamente entregou o objeto somente em 31 de julho de 2008. A recorrente alega que o atraso se deu em virtude do retardamento pelos órgãos responsáveis nas emissões de autorizações, licenças e alvarás necessários à implantação do serviço. Mas o fato já havia sido alertado por uma das empresas interessadas no certame, a IB Tecnologia e Serviço Limitada, que inclusive impugnou o edital nesse ponto. Não bastasse, foi ainda criticado no edital cláusula restritiva relativa à visita do CREA São Paulo para licitantes sediados em outros estados. Quanto ao termo de aditamento, apesar do acréscimo efetuado corresponder a 22,05% do valor inicialmente pactuado, estando, portanto, dentro do limite legal, eu entendo que a sua celebração se deu apenas um mês após a assinatura do contrato, demonstrando um planejamento deficiente. Feitas essas considerações, quanto à multa, eu considero-a excessiva e proponho a redução da multa para 500 UFESPs. Nessas condições, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Eu voto pelo provimento parcial do recurso,
mantendo a decisão quanto à irregularidade, mas propondo a redução da multa para 500 UFESPs. E como voto? Pelo provimento parcial. Está em discussão. Conselheiro Roque Stadini. Conselheiro, reduz para quanto a multa? 500. 500. Já é pesado, né? Quanto Vossa Excelência? Para 200 UFESPs? Eu penso que porque, embora Vossa Excelência tenha colocado bem as falhas que ocorreram, são falhas que nenhuma se nota o dolo, de forma que fica uma multa muito alta, nem sei. Relatora concorda? Eu concordo. Acolho a Fixação proposta para a redução da multa de 200 UFESPs. Portanto, em 200 UFESPs. É o provimento parcial que se propõe ao recurso, no mais, mantida a decisão. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Encerrada a matéria dos feitos estaduais, com os cumprimentos ao doutor Luiz Menezes Neto, eminente procurador-chefe da Fazenda. Passamos a examinar os editais municipais. A palavra do conselheiro decano. Senhor presidente, senhores conselheiros, o primeiro é um referendo, Prefeitura de Sumaré. Submeto o referendo, adotei a representação como exame prévio, era para fornecimento de instalações de câmaras fixas. Em discussão. Referendado. Agora comunico o arquivamento. É a Prefeitura de Cubatão, os vários TCs que estão listados, eu determinei o arquivamento, perda de objeto. O plenário toma conhecimento. Agora, o exame prévio de Batatais, a impugnação realizada, eu acompanho os órgãos da Casa, concluo que as informações pela representante devem ser inseridas no corpo do edital para que todos os interessados participem da licitação. Meu voto, portanto, acompanha a manifestação do MPC e do SDG pela procedência da representação. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, o sétimo é de Paulínia. Também aqui é um pregão eletrônico da Prefeitura de Paulínia e os órgãos da Casa, MPC e SDG e também o MPC são pela procedência, tendo a SDG acrescido a impossibilidade de utilizar o pregão e a possível burla do concurso público. Analisando os autos, tenho como corretas as posições dos órgãos da Casa e também acolho a manifestação externada por STG quanto à impossibilidade da utilização de pregão. Minha posição é, portanto, que o certame deva ser anulado. É o voto que está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Ok. Agora é o oitavo, que é em Indaiatuba. Aqui é o exame prévio, a aquisição de cartucho extinta, disponibilizei o relatório, a Prefeitura, os órgãos da Casa falaram, acompanho pela procedência na representação, devendo retificar nos pontos apontados no voto. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o Buritama, aqui também é um pregão presencial, aquisição de tiras e reagentes, lancetas e seringas para medicação de glicemia, coisa complicada, eu pouco entendia. O meu voto considera procedente, acompanha a Casa para determinar a Prefeitura de Buritama que retifique o edital nos pontos apontados. Está em discussão o voto do relator, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheiro Robson Marinho, tem a palavra. Trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão do edital de tomada de preço 314 da Prefeitura de Presidente Prudente, objetivando a contratação de empresa para a construção da estratégia de saúde da família do Jardim Leonor. Eu peço o referendo. Em discussão, referendado. Agora eu comunico que determinei o arquivamento da representação por perda de objeto em face da revogação do certame pela Prefeitura. O plenário toma conhecimento. Agora é uma representação formulada contra o edital da concorrência 114, promovido pela Prefeitura de Pracinha, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de uma unidade escolar. Já encaminhei relatório e voto para Vossa Excelência. A conclusão do voto é pela procedência da representação, devendo a Prefeitura de Pracinha proceder a uma ampla revisão do projeto básico
do projeto básico da contratação nos termos do voto ora proferido, devendo ainda a administração publicar o novo texto do edital e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas. E por se tratar de objeto proveniente do convênio consignado no preâmbulo do ato convocatório, propõe a expedição de ofício com cópia desta decisão à Secretaria de Estado da Educação para a Ciência, na condição de órgão repassador dos recursos do convênio. É como voto. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão. Em votação, aprovado. Palavra na sequência, a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares adotadas no sentido de suspensão do procedimento impugnado no processo que trata de uma representação formulada contra a Prefeitura, contra o edital da Prefeitura Municipal de Guarantã, e propõe o recebimento da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, referendado. Agora, eu trago uma representação formulada contra o edital da concorrência 1 de 2014, do tipo menor preço por lotes, da Prefeitura Municipal de Registro, destinada à contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública, dividido em 3 lotes. A TJ, Ministério Público de Contas e SDG manifestaram no sentido da procedência parcial da representação. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero parcialmente procedente a representação formulada, a fim de determinar à Prefeitura de Registro as seguintes correções. Na hipótese de manutenção das atividades descritas no lote 1, deverá permitir a participação de empresas reunidas em consórcio. Caso contrário, entendo que o lote deve ser desmembrado, objetivando maior competitividade. Estabeleça os tributos incidentes sobre os serviços licitados, em relação aos quais deve ser apresentada a regularidade fiscal pelos proponentes. Reveja o item do edital em relação ao item número 2, evitando a exigência de experiência anterior em serviços que não guardam relevância com o objeto, bem como em atividades específicas, conforme disciplina a súmula número 30 desse tribunal. Inclua no edital e em sua minuta cláusula prevendo que, por ocasião da implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o contrato poderá ser alterado ou mesmo rescindido. Inclua na referida minuta especificações técnicas do edital, com previsão de que a contratada responsável pela operação do aterro observará as diretrizes da Lei 12.305 e da Lei 11.445 de 2007, no tocante à destinação final dos resíduos sólidos. Reveja disposições contidas no edital no tocante ao recolhimento de garantia e participação em dinheiro. É o voto que eu proponho. Em discussão, encerrar a discussão em votação, aprovado. Agora eu trago uma representação contra o edital do pregão presencial 45 de 2013 da Prefeitura de Miracatu, destinada à contratação de empresa para transporte de serviços de alunos, para transporte de alunos. A TJ e o Ministério Público de Contas opinaram pela procedência da representação. A impropriedade aqui restou incontroversa, seja pela existência de prévia decisão deste tribunal nesse sentido, seja por força do reconhecimento expresso da municipalidade quanto à procedência da representação. Nessa conformidade, eu considero procedente a representação, devendo a municipalidade excluir do edital a exigência de que os atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito privado deverão ser acompanhados de cópia do contrato, nota fiscal, fatura autenticada. Inclusive, ela já se comprometeu a fazer essa correção. É como eu voto. Edital de Miracatu. Pela procedência, voto da relatora, que está em discussão e votação, aprovado. Agora, um pedido de reconsideração formulado pelo senhor Antônio Carlos de Camargo, prefeito de Cotia, em face da decisão do plenário desse tribunal que julgou parcialmente procedente a representação contra o edital da concorrência pública 4 de 2013 e lhe impôs multa correspondente a 200 UFESPs em virtude do não atendimento à determinação deste tribunal quanto ao envio de cópia do edital impugnado. A TJ manifestou-se pelo provimento, o Ministério Público de Contas pelo não provimento. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento do pedido de reconsideração. Conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto e acompanho o Ministério Público de Contas e entendo que o apelo não comporta provimento. A relatora nega provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. A palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a referendo desse plenário os TCs 1995 e 2015-2014, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais: pregão
número G024/2014, da Prefeitura de Taboão da Serra, que tem por finalidade o registro de preços para locações de vans adaptadas para alunos especiais. E a tomada de preço 0214 da Prefeitura de Quintana, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para recapeamento asfáltico. Taboão da Serra e Quintana, conselheiro pede referendo. Referendado, continua Vossa Excelência com a palavra. Comunico a Vossas Excelências que foram declarados extintos os processos TC 998 e 1838 de 14, sem julgamento de mérito, em virtude da anulação do edital do pregão 0214 da Prefeitura de Piracaia e da revogação da tomada de preço 0614 da Prefeitura de Guapiara. O plenário toma conhecimento. Trago para julgamento TC 34314, que cuida do edital do pregão 214 da Prefeitura de Pinhalzinho, que tem por finalidade a aquisição parcelada de cestas básicas. Relatório e votos já disponibilizados. No caso, com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, entendo que a administração deve corrigir o edital no que diz respeito às especificações dos itens da cesta básica, de forma a estabelecer critérios mínimos ou máximos de aceitabilidade dos produtos. Por outro lado, não vejo impropriedade nas exigências referentes às amostras, porque compostas de produtos considerados de prateleira, bem como da comprovação da regularidade fiscal, pois o ICMS é tributo que guarda relação com o objeto licitado. Também não verifico ter ocorrido a aglutinação indevida do objeto, porque o propósito do certame é a aquisição de cestas básicas, e há inúmeras empresas que atuam nesse ramo específico do mercado. Assim sendo, considero parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do relator. Conselheiro Márcio Martins de Camargo tem a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral. Trago para referendo medidas preliminares de suspensão que adotei nos processos do edital do pregão presencial número 1014 de Nazaré Paulista e da concorrência número 8/2014 do município de Agudos. Em discussão, referendado. Em conjuntos, TCs 138614, 141514, representações formuladas por GAB Engenharia Limitada e GIA Assessoria Consultoria e Projetos Limitada contra o edital de concorrência número 0114, licitação destinada à contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados em regularização fundiária para elaboração de estudos e planos de intervenção em assentamentos precários localizados no município de Guarulhos. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. O meu voto segue no sentido da procedência das representações formuladas pelas empresas, a fim de determinar-se que a Prefeitura Municipal de Guarulhos providencie a adequação do edital de concorrência número 114 às regras contidas nos artigos 30 e 46 da Lei Federal 86693, bem como faça consignar expressamente no instrumento convocatório a possibilidade das licitantes apresentarem propostas individuais por bloco. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. TC 170914, representação formulada por José Roberto Perim e Diego Conceição dos Santos contra termos do edital de tomada de preços número 214, certame processado pela Prefeitura de Analândia, com o propósito de tomar serviço de transporte de alunos para os municípios de Pirassununga e Leme. Chefia de ATJ, MPC e SDG opinaram pela procedência parcial. O meu voto acompanha a instrução e segue no sentido da procedência parcial da representação formulada por José Roberto Perim e Diego Conceição dos Santos. Reiterando, devo a Prefeitura de Analândia suprimir a prova de habilitação dos condutores da fase de habilitação dos certames, sem prejuízo de atentar para as alterações regulamentares promovidas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito.
Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. TCs 177714 e 177914 tratam de pedidos de reconsideração interpostos pela Prefeitura de Botucatu contra acórdão preferido por este plenário, que em sessão de 26 de março de 2014 aprovou o voto proferido pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, no sentido da procedência da representação formulada por Verocheque Refeições Limitadas e procedência parcial daquela subscrita por Sindplus, administradora de cartões, serviços de cadastro e cobrança limitada, ordenando que a Prefeitura de Botucatu adequasse o índice de endividamento máximo à realidade do mercado. Chefia de ATJ, SDG e MPC convergiram pelo conhecimento e não provimento do pedido de reconsideração. Em preliminar, pressupostos presentes, voto pelo conhecimento. O relator conhece da reconsideração em discussão. Conhecido. No mérito, acolho a instrução e voto no sentido do não provimento, mantendo-se integralmente a decisão combatida. O conselheiro nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Antônio Carlos dos Santos, tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente 2 referendos da Prefeitura de Indaiatuba e da Prefeitura de Pompeia. Concorrência de Indaiatuba e tomada de preços de Pompeia, eu peço referendo às medidas adotadas e recebimento como exame prévio de edital das representações. Em discussão, referendado. Agora uma proposta de suspensão. Proponho o recebimento como exame prévio de edital da representação formulada por GP Pavimentação Limitada contra o edital de tomada de preços de Nova Granada, objetivando a contratação de serviços de pavimentação asfáltico e implantação de guias em concreto. Portanto, proposta de suspensão com a consequente paralisação do certame. Relator requisito edital de Nova Granada. Em discussão e votação, aprovado. O item 4 para julgamento. Representação contra o edital de pregão presencial da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação e vale refeição. Preliminarmente, submeto a referendo as medidas liminares adotadas. Referendado. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, voto pela procedência da representação, devendo a CET de Santos rever o edital nos pontos constantes no corpo do voto. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. O item 5, para julgamento, recurso ordinário recebido como pedido de reconsideração interposto pela Prefeitura de Guarulhos em face do acórdão desse plenário que decidiu pela anulação do processo seletivo e pela procedência parcial da representação. E, por fim, aplicou multa no valor correspondente a 300 UFESPs ao senhor Sebastião Almeida. Em síntese, a Prefeitura requer que a multa seja cancelada, uma vez que não houve a intenção de descumprir as determinações dessa Corte. Preliminarmente, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, eu conheço da medida como pedido de reconsideração. Em discussão, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto disponibilizado previamente, voto pelo não provimento do presente apelo. Relator nega provimento ao recurso, está em discussão. Em votação, aprovado. E o item seguinte, um agravo. Em apreciação, agravo interposto pela representante Novozes, processamento de dados limitada, empresa de pequeno porte, em face do despacho que indeferiu o requerimento de medida liminar de paralisação do edital do pregão presencial de Paranapanema, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software e determinou o arquivamento da representação. Preliminarmente, presentes os pressupostos formais, conheço do presente agravo. Conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizados, meu voto é pelo não provimento do agravo. Está em discussão o voto do relator, encerrada a discussão e votação. Aprovado. Podemos partir para a ordem do dia. O item 3 é um agravo da senhora Ana Aparecida Gomes, ex-prefeita do município de Estrela do Oeste. Antecipei o relatório a Vossas Excelências. Os pressupostos de admissibilidade estão presentes, nada ao pôr que se tome conhecimento, submeto preliminarmente
o conhecimento. Senhor presidente, eu peço vistas. Ainda na fase de conhecimento ou no mérito? Já no conhecimento? Ainda na fase de conhecimento. Perfeito. Vai com vista, então, ao conselheiro substituto Antônio Carlos. Conselheiro Antônio Roque Cittadini tem palavra para o item 4. O item 4 trata-se de recurso do ex-prefeito de Guarujá, contratação com a EPLAN. Aplicada a multa, os órgãos da casa falaram, em preliminar, rejeita a preliminar de petição oferecida pela contratada, foi regularmente notificada e conferida oportunidade de defesa. De outra parte, conheço do recurso de Guarujá. Vossa Excelência conhece e rejeita a preliminar. Rejeita uma preliminar. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua com a palavra. No mérito, o apelo não merece prosperar. As prorrogações dos termos aditivos atrasaram a conclusão da obra por mais de 3 anos. Não foi demonstrado comprovado superveniência de fato excepcional. Voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 5. Trata-se de recurso do município de Hortolândia, acordo que julgou irregular convênio. MPC e SDG opinaram pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a defesa não apresenta argumentos capazes de reformar a decisão, limitando-se a singelas referências de sua alçada. Acompanho a manifestação de MPC e SDG e voto pelo desprovimento do recurso. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 5 e 6, ou melhor, 6 e 7, Prefeituras de Osasco, recursos da Prefeitura de Osasco e Aloísio Pinheiro, ex-presidente da Câmara e prefeito em exercício à época. Os órgãos da Casa falaram, a TJ chefia pelo conhecimento e desprovimento, MPC anotou registro. Em preliminar, conheço o recurso. Plenário também. No mérito, compartilho do entendimento da TJ, os argumentos da defesa são incapazes de superar as irregularidades apontadas. A multa entendo adequada, a verdade é que são 12, os vícios são graves e de vulto à licitação. Meu voto nega provimento ao recurso. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Robson Marinho. Em exame, embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento a recurso ordinário, tornando regular a prestação de contas apresentada pelo Rotary Clube local em Pitangueiras, em decorrência de repasse efetuado pela municipalidade com manutenção da multa aplicada ao responsável. A instrução é pela rejeição dos embargos. E o meu voto em preliminar eu conheço dos embargos. Conhecido. No mérito não cabe razão ao embargante, uma vez que a decisão combatida não padece da contradição reclamada. Voto pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação. Aprovado. Agora, em exame, 3 recursos interpostos contra acórdão que julgou pela irregularidade de termos de aditamento celebrados entre a Prefeitura de Mauá e a empresa Cislab, Produtos para Laboratórios Limitada, objetivando a prorrogação do contrato. Relatório encaminhado, instrução pelo improvimento. Em preliminar, eu conheço dos recursos da ex-secretária de Saúde e do ex-prefeito. Não conheço do recurso da municipalidade por intempestivo. Relator não conhece. Está em discussão e votação. Aprovado. Eu conheço 2 recursos e não conheço um terceiro, só o da municipalidade que está. No mérito, os recursos da ex-secretária de Saúde e do ex-prefeito não merecem provimento, mantendo-se o acordo impugnado por seus próprios fundamentos. Ainda que o termo aditivo considere valores equivalentes ao do contrato original, mesmo transcorrido alguns anos, não há fundamento legal para relevar a falta da pesquisa de preço. Portanto, eu voto pelo improvimento dos recursos. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Agora, senhor presidente, recurso ordinário interposto pelo município de Tupã, em face de acordo que decretou irregulares os convênios e as comprovações da aplicação dos recursos repassados à Casa da Criança de Tupã, nos exercícios 2006 e 2007, e que aplicou multa de 100 UFESPs ao responsável. Relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos. Em preliminar, recurso em termos dele, conheço. Conhecido.
No mérito, eu passo então ao exame dos fundamentos que ancoraram o julgamento irregular do convênio. Há que se afastar de plano o fundamento do acordo quanto à violação aos prefeitos contido no artigo 37.2 da Constituição. O convênio foi celebrado no mês de fevereiro de 2006, na vigência da Lei Federal 10.507.2, posteriormente revogada pela Lei Federal 11.356, publicada em outubro daquele ano. À época, o artigo 4º da Lei 10.507 dispunha que o agente comunitário de saúde prestará o seu serviço ao gestor local do SUS, mediante vínculo direto ou indireto. Portanto, não há como ignorar que a contratação dos agentes foi feita nos moldes da legislação até então em vigor. Portanto, afasto esse fundamento. Há de que se afastar também da fundamentação do voto a questão relacionada à excepcionalidade impeditiva de qualificação da entidade como OS ou CIP, pois é discricionariedade que cabe à entidade, pois somente ela é capaz de definir a viabilidade de ser qualificada como tal. Diferente, no entanto, se mostra a questão relacionada ao descumprimento do artigo 116 da Lei 8666. O plano de trabalho genericamente elaborado pela própria Secretaria de Saúde da municipalidade, sem qualquer participação da conveniada, não supre os pressupostos legais. Quanto à prestação de conta dos exercícios 2006 e 2007, entendo que, apartadas as responsabilidades, o apelo não merece ser provido. A ausência de um plano de trabalho detalhado impossibilitou a aferição de parâmetros mensuráveis relacionados às metas e aos resultados alcançados. Além disso, muito embora não tenha ocorrido desvio na aplicação dos recursos, deixou a beneficiária de apresentar documentos essenciais à prestação de contas. Diante de todo o exposto, voto no tocante ao convênio pelo não provimento do recurso, mas afasto as razões de decidir os fundamentos relacionados à burla ao artigo 37.2 da Constituição e a excepcionalidade impeditiva de qualificação da entidade como OS ou OCIP. Quanto às prestações de conta dos exercícios 2006 e 2007, voto pelo desprovimento do apelo. Itens 10 a 12, Tupã. Está em discussão, voto relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. O item 13 eu retiro de pauta, corretor no meu gabinete. É regimental. O item 14, Maurício Schumacher Ventura, ex-presidente do Fundo Municipal de Seguridade Social de Paris, propôs ação de revisão de julgado em face de decisão que, embora tenha julgado regulares as contas do fundo, aplicou-lhe multa equivalente a 500 UFESP por não ter apresentado documentação solicitada pela fiscalização. Encaminhei relatório a Vossa Excelência. Em preliminar, presente as condições jurídicas mínimas, recebo a ação. Recebido. No mérito, de acordo com a decisão, deixou de fornecer informação sobre a composição das carteiras dos fundos de investimento, onde aplicada parte das disponibilidades financeiras previdenciárias. Por isso, foi punido com multa de 500 UFESP. No processo, não há cópia da requisição expedida a Maurício Ventura, inquirindo-lhe sobre a composição das carteiras dos fundos de investimento. É fato, porém, que ela foi feita. Documento assinado pelo próprio destinatário e encaminhado ao Tribunal de Contas não apenas atesta a sua existência, como também permite conhecer o seu conteúdo. O ofício encaminhado ao R11 anunciava estar acompanhado da discriminação das aplicações financeiras, regulamento dos fundos de investimento, Santander, Banespa, Nossa Caixa e Bradesco, entre outros elementos. Eu encurto razões, voto pela procedência da ação de revisão para cancelar a multa. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Informo a Vossa Excelência que há pedido de sustentação oral no item 15. Solicito ao doutor Estevam Luiz Bertassini Marino que ocupe a tribuna dos advogados, se está presente. Pois não. Exame de Alvinlândia, Sua Excelência, eminente advogado, terá 15 minutos para suas considerações
após a leitura do relatório. Palavra é do relator, conselheiro Robson Marinho. Trata-se de pedido de reexame interposto pelo município de Alvinlândia em face da decisão que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do Executivo relativas ao exercício 2011. Consoante voto condutor, a questão que ocasionou o desfecho negativo dado às presentes contas foi o descumprimento do limite máximo de transferência à Câmara de Vereadores, de 7%, em virtude de repasse de soma equivalente a 7,24% das receitas tributárias ampliadas. Eu concluo pedindo ao ilustre advogado que se atenha a esta única falha aqui apontada, transferência excedente para a Câmara de Vereadores. Tem a palavra o presidente Marinho. Corte de Contas, demais presentes, ilustre membro do Ministério Público. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar participando pela primeira vez de um julgamento desta Corte, extremamente respeitada. Espero ser conciso, claro e colaborar com os debates do dia. Conforme exposto pelo nobre relator, as contas do município de Alvinlândia de 2011 alcançaram a chancela de reprovação justamente por conta se excedeu o repasse do limite constitucional de receitas do Executivo para a Câmara de 7% para 7,23%, conforme atestou a assistência técnica em última análise. Existem 3 fundamentos, excelências, básicos, e eu serei bem claro e objetivo, que infirmam, com todo respeito, a chancela de reprovação. O primeiro, o excesso não foi substancial. É óbvio que não existe, não se pode falar em bagatela, em contabilidade pública, mas o excesso não foi substancial a ponto de macular esse excesso de repasse. O segundo fundamento, excelências, houve uma compensação no ano posterior, se repassou a menor. É óbvio que a prática da compensação, da forma como ela foi realizada, não foi regular, mas buscou-se, naquele primeiro momento e instantâneo momento, o equilíbrio. Buscou-se reequilibrar as finanças públicas através dessa compensação irregular. Da mesma forma como a anualidade é princípio orçamentário, da mesma forma como a transparência é princípio basilar da Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio também é, e está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 4º, caput da mesma lei. Ou seja, tentou-se fazer, entre aspas, o equilíbrio das finanças públicas mediante essa compensação. O terceiro, e não menos importante, fundamento, excelências, que infirma, que impugna a rejeição, a chancela de rejeição, de reprovação dessas contas, é que numa visão macro-orçamentária das finanças do município naquele ano, constatou-se uma trajetória positiva. Houve um superávit. Esta visão ampla demonstra não ineficiência, não ineficácia e não inefetividade, muito ao contrário. Demonstrou eficiência do gestor, de forma que a gestão naquele ano, com todas as irregularidades, sanáveis, diga-se, não pode ser chancelada como gestão pública deficitária. A gestão pública, excelências, na atual conjuntura brasileira, e principalmente após a emenda constitucional que inseriu o princípio da eficiência no caput do artigo 37, exige do gestor conceitos de administração de empresas, de contabilidade pública, de direito financeiro e dentre outros conceitos que se impõem ao gestor. Mas essa gama de conhecimentos que se exige do gestor contemporâneo busca um único valor, que é a eficiência. E, sopesadas todas essas irregularidades, a trajetória positiva que foi constatada, inclusive no voto em reexame, essa trajetória orçamentária positiva serve para demonstrar, ao menos, que não houve ineficiência, o que serve para que o pedido de reexame seja julgado provido. As demais irregularidades, conforme disse o ilustre relator, foram devidamente debatidas e não são enfatizadas aqui justamente por conta deste ponto nodal do julgamento.
Pelo exposto, excelências, porque na gestão de 2011 não houve ineficiência, o recorrente postula seja o pedido de reexame julgado provido nos exatos limites e formas com que formulado no pedido de reexame quando de sua interposição. Muito obrigado. Não agradece a participação do eminente advogado. A palavra é do relator. Doutor Estevão Marino, seja bem-vindo ao nosso tribunal, a presença dos senhores advogados. Sempre é um privilégio também para esta casa e em consideração às manifestações, a manifestação de Vossa Excelência, eu vou retirar o processo de pauta, reconhecendo que tem o limite da 29A da Constituição de 7%. Mas eu retiro, em deferência ao ilustre advogado, com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental, o pedido fica adiado, portanto, pedido de reexame. Com os cumprimentos ao advogado. Obrigado, ótimo dia a todos. Obrigado, excelência. A palavra é da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu relato o item 16 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, diante da decisão que considerou irregulares os termos adjetivos de número 1 a número 4 de 2008, vinculada à contratação celebrada com Demax Serviços e Comércio Limitado. A licitação na modalidade de concorrência e o contrato original já foram considerados irregulares por essa Corte. A instrução de ATJ e STG é pelo não provimento. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. O plenário acompanha. No mérito, considerando o princípio da assessoriedade, eu voto pelo não provimento do recurso. A relatora nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Nos itens 17 e 18 também há pedido de sustentação oral. Solicito o Dr. Marcelo de Souza Pecchio, se estiver presente, que ocupe a tribuna destinada aos senhores advogados. O eminente advogado terá 15 minutos para as suas considerações, após a leitura do relatório pela conselheira Cristiana de Castro Moraes, que tem a palavra. Cumprimento ao advogado Dr. Marcelo de Souza Pecchio e passo ao relatório do item 17 e 18, que é em conjunto. Em exame, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Quatá, diante da decisão proferida pela primeira Câmara, que considerou irregulares tomada de preço 4 de 2007 e o contrato 144 de 2007, e parcialmente procedente à representação formulada pela empresa Ramos Salles Construtor e Comércio Limitada, relacionados à contratação formalizada pela recorrente com Incorpore Engenharia e Construções Limitada, visando a construção de escola de educação básica. Na ocasião, foi aplicada a multa de 300 UFESPs ao responsável. No voto condutor da matéria em primeira instância, foram apontadas as seguintes impropriedades: falta de numeração no processo administrativo, exigência de vinculação permanente dos profissionais responsáveis no quadro da licitante, extrapolando as condições estabelecidas no artigo 30, parágrafo 1º, item 1 da Lei 8666 de 93 e a súmula 25 dessa Corte. Previsão de visita técnica em data única e horário específico, transgredindo jurisprudência dessa Casa. Estabelecimento de modalidade de garantia exclusivamente em calção em dinheiro, contrapondo-se ao estipulado no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 56 da Lei de Licitações, e exigência de índice de endividamento menor que 0,20, afrontando também jurisprudência desse tribunal. Foram apresentadas razões recursais, o Ministério Público de Contas pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. É a síntese do relatório. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, nobres conselheiros e auditores, gostaria primeiramente de salientar quanto à representação feita pela empresa Ramos Salles Construtor e Comércio Limitada, a qual eu, como parte interessada e ex-prefeito do município de Quatá, tive analisando, olhando no próprio site do tribunal, que empresa, quanto mais em fazer impugnações, depois vem participar, inclusive, recentemente, em editais que foram modificados em algumas cidades do estado de São Paulo, e a gente até não entende o porquê disso tudo, né? E quanto, né, à representação feita pela empresa, o nobre conselheiro Dr. Edgar, à época,
diante da representação formulada, indeferiu o requerimento de suspensão do processo licitatório. Quatá é uma cidade pequena, né? Eu estava assumindo o mandato recentemente de uma prefeitura que vinha de muitas dificuldades, com 13 anos de contas rejeitadas por essa casa, e procuramos sempre estar presente junto ao tribunal, junto aos órgãos competentes, para estar fazendo as coisas da forma mais clara e responsável possível. E neste caso, quando foi indeferido a suspensão do procedimento licitatório, o mesmo ocorreu de forma natural, tanto que os técnicos desse Tribunal de Contas optaram, na época, que, nessas circunstâncias, indefira o requerimento de suspensão do procedimento licitatório e receba a matéria com representação a ser devidamente autuada e instruída juntamente com a tramitação do termo contratual. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Aí depois, responsável da equipe técnica diz: não obstante a análise efetuada no processo licitatório, entendemos que a presente representação deva ser julgada improcedente, tendo em vista que não vislumbramos as pretensas irregularidades escritas na peça vestibular. Agente de fiscalização financeira, Dr. Edson. Não obstante a análise efetuada do processo licitatório, a auditoria opinou pela improcedência da presente representação, cujo teor eu acompanho. Doutora Rosa, que era, à época, responsável pela unidade 5 do Tribunal de Contas. Não obstante a análise efetuada no processo licitatório, a auditoria opinou pela improcedência da presente representação, posição esta ratificada pelo responsável por equipe técnica, cujo teor eu também acompanho. Considerou improcedente a representação. Como nós podemos ver que a doutora relatou as inconsistências que foram procedidas nessa TP, inclusive todas as outras que nós fizemos depois que fui reeleito prefeito e fiquei em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, nós procuramos, né, acatar as considerações do tribunal, tanto é que não tivemos mais nenhum tipo de nem considerações, nenhum problema com nenhum tipo nessas TPs que nós fizemos, foram várias. Falta de numeração do processo administrativo, né, eu acho que pode ter tido até alguma falha por parte do pessoal que faz lá, mas acho que não ocorre nenhum prejuízo, nenhuma ocorrência que possa macular o procedimento licitatório. Vinculação permanente dos profissionais ao quadro permanente. Nós tivemos uma empresa só que teve esse problema na licitação. E ela não foi desclassificada só por esse motivo. Ela foi desclassificada por outras 4 irregularidades, né? Ela não apresentou o CRC, ela não apresentou o balanço patrimonial e também o acervo técnico foi requisitado. Então, eu acho que esse argumento também pode... não prejudicou em nada a concorrência, né, a participação das pessoas. Estabelecimento de data e hora certa para a vistoria técnica. No dia, uma cidade igual a nossa, dificilmente mais que 3 ou 4 empresas participam dessas obras, participam dessas licitações. Nós tivemos 15 empresas fazendo a visita técnica na mesma data, no mesmo horário. Então, eu acredito que não trouxe prejuízo ao procedimento licitatório. Determinação de modalidade de garantia contratual. Isso aqui só foi exigido para a empresa que ganhou. Não foi exigido para as empresas anteriormente, todas as empresas. Por que isso? Nós temos, na minha cidade, só na minha cidade, nós temos 9 obras paradas por empresas que participaram da licitação, ganharam a licitação e o que aconteceu? As obras estão paradas. Aí rescinde-se o contrato, a segunda não quer assumir porque não compensa, aí as obras ficam paradas, tem obras que estão paradas há mais de 5 anos lá. Eu acho que vocês estão acompanhando, né, pelo G1 aí da Globo, todos os dias temos denúncias de empresas que não terminam a obra, que acaba não saindo, aí vai o CQC lá e denigra a imagem do prefeito, dos vereadores, de todo mundo da cidade, porque as obras estão paradas. E a culpa, às vezes, não é do administrador público. Tem muitas vezes que são, mas tem vezes que não são. Então, eu acredito que se a prefeitura errou, foi para resguardar o direito do cidadão e gastar o dinheiro público de forma correta. O outro índice que até a senhora não manifestou, e quanto aos valores, que a empresa que questionou, que fez a representação, colocou um valor lá que a pesquisa prévia foi de R$ 1.106.821,50. E, na realidade, não é verdade isso. Foram feitos 4
4 pré-orçamentos, né? Que esse foi o menor orçamento, mas não quer dizer que quando se faz a TP, que esse orçamento tem que ganhar. E a empresa que ganhou tinha apresentado um pré-orçamento de 1.238.000 e ganhou a licitação por 1.174.709,20. Ainda gostaria de fazer constar que, à época, os índices que são utilizados até hoje, que é o Cidiscom e também o SINAP, o valor que a empresa ganhou estão abaixo 10% de uma e mais de 10% na outra dessas tabelas. Então, não houve prejuízo ao erário público, não houve dolo. A intenção era fazer as coisas da forma mais transparente possível. Construção de uma escola com recurso próprio do município, onde hoje está sendo beneficiado, desde o ano de 2008, aproximadamente 500 alunos que se deslocavam a mais de 4 quilômetros para ir do outro lado da cidade para estudar. E, às vezes, a gente... hoje saí 4 horas da manhã de casa para andar 600 quilômetros para estar aqui para vir fazer essa sustentação oral, para poder mostrar para os senhores que, nesse caso, você ser multado, né, duplamente, uma pela representação, uma pela ilegalidade do contrato. Eu acho até um certo exagero nesse ponto, 300 do FESP em cada uma. E gostaria de salientar também que as recomendações que o tribunal foram feitas em todos tipos de licitação, todos os apontamentos, o doutor Sérgio aqui testemunha todo evento que tem no tribunal para esclarecimento, a gente sempre participou, minha equipe que trabalhou comigo participou, para que a gente pudesse estar sempre cumprindo e pautando pela legalidade, pela transparência. Tanto é que 7 contas minhas já foram aprovadas por esse tribunal. Certo que temos alguns apartados aí, que estamos fazendo as defesas, mas com essas considerações, eu espero que os senhores, né, analisem com mais carinho, analise que não houve dolo, que a intenção foi fazer a coisa da melhor forma possível, o dinheiro foi bem empregado, está lá para quem quiser ver, o valor foi abaixo da média nacional que foi investida ali. Se houve alguma falha, foram falhas sanáveis que não trouxe nenhum tipo de prejuízo ao erário público. Então, eu gostaria de pedir aos senhores o provimento do recurso ordinário, né, para que sejam anuladas as referidas multas, ou, quando não, que seja, né, considerado os valores aplicados, né, as referidas multas, isso que eu acredito que foi um pouco excessivo. Eu agradeço a atenção de todos. O tribunal que agradece a participação do Dr. Marcelo de Souza Peck, que aqui comparece para defender a lisura dos seus atos quando prefeito. Este é um direito que o tribunal assegura e é muito importante que isso aconteça. Com os cumprimentos, a palavra é da relatora. Também cumprimento o Dr. Marcelo de Souza Peck e considerando as suas ponderações, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete para analisar o processo novamente. A matéria fica, portanto, adiada. Podemos partir para o item 19. Agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Também sob responsabilidade da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu relato agora o item 19. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cotia contra a decisão que julgou irregulares licitação e ata de registro de preço. Na ocasião, foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao prefeito. A TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não restaram afastadas pelo recorrente as falhas referentes à adoção da sistemática de registros de preços que se mostra incompatível com alguns dos serviços almejados pela administração. A prorrogação da ata de registro de preço para além dos 12 meses inicialmente previstos, além de cláusulas restritivas constantes no instrumento convocatório. À vista do exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. Está em discussão e votação. Aprovado o voto, relator. Senhor presidente, o item 20, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Eu relato agora o item 21. Em exame, uma ação de revisão de julgado proposta pela Prefeitura de Ourinhos,
por meio do qual pretende desconstituir a sentença singular que, considerando a ausência de prestação de contas da aplicação no valor de 9.000 repassados em 2006 pela Prefeitura, a Associação Esportiva São Pio X condenou a associação beneficiária a devolver a referida importância devidamente autorizada, ficando a entidade suspensa de novos recebimentos até a regularização perante esse tribunal. A autora, para fins de regularização da matéria, apresentou documentos pertinentes à prestação de contas da entidade, incluindo parecer conclusivo favorável, alegando que essa documentação já havia sido devidamente encaminhada a esse tribunal por meio de correspondência com aviso de recebimento da data de 10 de dezembro de 2008, mas, por razões desconhecidas, não foi juntada aos autos. A TJ e a SDG foram unânimes pela procedência da ação de revisão. Em preliminar, eu conheço da ação de revisão. Plenário também. No mérito, na esteira das manifestações unânimes nos autos, eu entendo que a decisão de primeiro grau deve ser revista. A documentação apresentada integrada aos demonstrativos de despesa e parecer conclusivo favorável à Prefeitura, dentre outros, se mostrou apta a comprovar que o valor repassado em 2006 pela Prefeitura à entidade foi destinado às finalidades pactuadas. Portanto, eu voto pela procedência da ação de revisão para que seja declarada a regularidade da prestação de contas, dando quitação aos responsáveis e liberando a entidade para novos recebimentos. Está em discussão o voto da relatora. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Também no item 22, a pedido de sustentação oral, solicito o doutor Carlos Alberto Mariano, se presente estiver, que ocupe a tribuna. Ausente, Sua Excelência, tem a palavra, relatora. Não está presente, então eu passo a relatar o item 22 também. Trata-se de um pedido de reexame interposto pelo senhor Ézio Espera, então prefeito de Municipalidade de Assis, quanto à decisão que, apreciando as contas relativas ao exercício de 2011, emitiu parecer desfavorável. Motivaram a rejeição dos demonstrativos, o déficit da execução orçamentária, o déficit financeiro, a falta de aplicação dos recursos do Fundeb e a insuficiente depósito de pagamento das dívidas do precatório. A instrução é toda pelo não provimento. A TJ, MPC e SDG opinam pelo não provimento do apelo, afastando a mácula, contudo, quanto à falta de investimento dos recursos do Fundeb. É o relatório. Em preliminar, o recurso está em termos. Eu conheço o pedido de reexame. Conhecido. No mérito, diante dos elementos constantes nos autos, entendo que as razões interpostas não conduziram à reversão do juízo emitido. Eu acompanho a TJ, Ministério Público de Contas e SDG e voto pelo não provimento do pedido de reexame, a fim de manter a decisão proferida, afastando, no entanto, dos motivos da decisão a mácula referente à aplicação dos recursos do Fundeb, mantidas as demais recomendações e determinações proferidas, com acréscimo para que a administração observe os termos do comunicado SDG 7 de 2009, movimentação da parcela diferida do Fundeb em conta corrente específica. É como eu voto. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra. Item 23 agora. Item 23 trata-se de um pedido de reexame interposto pelo senhor João Carlos Machado, na qualidade de ex-prefeito de Onda Verde, contra a decisão que emitiu parecer desfavorável às contas de 2011. A instrução também de MPC e SDG é pelo não provimento do apelo. Os autos fizeram parte dos trabalhos desse tribunal pleno em 2 de abril de 2014, oportunidade em que, após ser feita a sustentação oral, a matéria foi retirada de pauta. É o relatório. Em preliminar, estando em termos, eu conheço o pedido de reexame. Conhecido. No mérito, no caso, o município conta com um fundo de previdência próprio, tendo deixado de recolher as competências pertinentes nos meses de abril a outubro de 2011, a parte patronal, sobre as quais assinou um termo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, em 36 parcelas. O parecer combatido noticiou da existência de outros termos de confissão de dívida, além do destacado, assinados em 2002, 2010 e 2011. Sendo assim, é possível avaliar que, recorrentemente, o município tem se valido da abstenção do recolhimento dos encargos sociais em favor do fundo local. Desse modo, eu considero que não pode servir o numerário destinado à Previdência Municipal como caixa de reserva às necessidades da administração centralizada.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, eu entendo que as razões interpostas não conduzem à reversão do juízo emitido, votando pelo não provimento do pedido de reexame. Relatora nega o reexame de Onda Verde. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua a Vossa Excelência com a palavra. Item 24 agora. Também um pedido de reexame interposto pelo senhor Paulo Camilo Ghisellini, então prefeito de Viradouro, contra a decisão da primeira Câmara que, ao apreciar as contas relativas ao exercício de 2011, emitiu parecer desfavorável. Os motivos que ensejaram a negativa sobre as contas dizem respeito ao déficit de execução orçamentária, saldo financeiro negativo, ampliado pelo desequilíbrio entre receitas e despesas no período. Os autos fizeram parte dos trabalhos da sessão plenária de 2 de abril de 2014, ocasião em que a procuradora do recorrente apresentou defesa oral, e o substituto de conselheiro, Sami Wurman, após conhecer do apelo, proferiu seu voto pelo não provimento do recurso. Na ocasião, o eminente conselheiro Robson Marinho solicitou vista dos autos. Antes de passar a palavra ao eminente conselheiro Robson Marinho, gostaria de ratificar os termos do voto preferido pelo eminente substituto de conselheiro Sami Wurman. Conforme se observa, os motivos determinantes à emissão do juízo desfavorável aos demonstrativos dizem respeito ao desequilíbrio fiscal provocado pelo resultado da execução orçamentária deficitário e consequente aumento do déficit financeiro existente. O resultado da execução orçamentária provocou aumento do déficit financeiro, sendo o saldo negativo equivalente a 10,79% da receita corrente líquida, superior a um mês de arrecadação. Nessa conformidade, eu acompanho as manifestações do Ministério Público de Contas e da SDG e voto pelo não provimento do pedido de reexame. E passo a palavra ao eminente conselheiro revisor. Continue a discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da senhora relatora. Conselheiro Sidney Beraldo para itens 32 e seguintes. O item 32 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Louveira contra acordo da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação, o contrato e os decorrentes termos aditivos celebrados por JOFEG Pavimentação e Construção Limitada para a construção de unidade escolar. A TJ e a STG opinaram pelo não provimento. Relatório e votos já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, eleger como parcela de maior relevância a construção de reservatório de 15 mil litros, mas exigir a comprovação de qualificação técnica na edificação de 40 mil litros, afronta o artigo 30 da Lei de Licitações e a jurisprudência dessa Corte, consubstanciada na súmula 24. A demonstração de vínculo permanente, excluindo profissionais autônomos, contraria a súmula 25, enquanto a participação do recolhimento da garantia de participação antes de decorrido o prazo mínimo legal também impõe restrição indevida ao certame. Assim, acompanho os órgãos técnicos e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. O item 33 versa sobre o recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Orlândia contra acordo da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e o termo aditivo celebrados entre a Prefeitura Municipal de Orlândia e a SPEL Engenharia Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico em ruas, avenidas, praças e logradouros públicos naquele município, com aplicação de multa de 200 UFESPs. A TJ e a STG opinaram pelo improvimento. Relatório e votos já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a exigência de comprovação da capacidade técnica operacional acompanhada da CAT é indevida, pois está em documento personalíssimo e destina-se à qualificação técnica do profissional responsável pelas obras. A proibição de que profissional autônomo possa se responsabilizar tecnicamente pela execução do serviço contraria a súmula 25 desse tribunal. Portanto, acompanho as manifestações da assessoria técnica e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Relator nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. O item 34 refere-se a recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Sertãozinho contra acordo da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sertãozinho e Sarima Engenharia Ambiental Limitada,
objetivando a construção de interceptores de esgoto do Córrego Sul e obras no município com aplicação de multa de 300 UFESPs. A TJSDG pelo desprovimento, relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Plenário também. No mérito, a alegação de que a pesquisa de preços teve por base a planilha de custos da Sabesp e que o orçamento defasado em 7 meses foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, mas sem a apresentação da documentação comprobatória, coloca em xeque a rigidez dos procedimentos apreciados, cuja situação restou agravada pela ausência de publicação do edital no Diário Oficial da União e da indicação dos recursos que suportariam a despesa. No entanto, afasta os apontamentos da violação da súmula 25, pois o item editalício questionado limitou-se a reproduzir o texto do artigo 30, parágrafo 1 da Lei 8666/93, não fazendo menção à forma como o vínculo permanente haveria de ser comprovado. Neste sentido, voto pelo provimento parcial do recurso para fim de afastar a falha alusiva à jurisprudência que se consolidou na súmula 25 e de reduzir a multa para 160 UFESPs, mantendo-se os demais fundamentos da decisão atacada. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 35. O item 35 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Catanduva contra acordo da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregular o termo aditivo e o contrato celebrado com a Comercial João Afonso Limitada para o fornecimento de 42 mil cestas básicas contendo produtos de alimentação, higiene e limpeza, e também com a aplicação de multa de 300 UFESPs. A TJ e a STG opinaram pelo desprovimento, relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, conhecido. No mérito, quanto o reequilíbrio econômico e financeiro esteja previsto na lei de regência, a situação fática deve moldar-se à hipótese prevista na lei, ou seja, deve contemplar fatos supervenientes e imprevisíveis, ou previsíveis e de consequência incalculáveis, capazes de modificar a condição inicialmente pactuada, o que não se verificou no caso em apreço. Nesse sentido, voto pelo desprovimento do recurso. O conselheiro nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. O item 36, com a ação de revisão de julgado, proposta pelo Centro Educacional Pitágoras, visando desconstruir decisão monocrática que julgou irregular a aplicação de recursos repassados em 2006 pela Fundação Cultural de Serrana, com vistas à elaboração, desenvolvimento, execução e acompanhamento do projeto Geração de Emprego e Renda, com aplicação de multa de 200 UFESPs. A TJ opinou pelo não conhecimento, relatório e voto já disponibilizados. O autor não aponta erro de cálculo nas contas, omissão ou erro de classificação de qualquer verba, falsidade de documentos em que tenha fundado decisão ou superveniência de documentos novos, com eficácia sobre a prova produzida. Atestar simplesmente que a prestação de contas foi entregue no órgão concessor não interfere na prova de que os recursos repassados foram aplicados corretamente, consoante se verificou nos autos do processo originário em que a matéria foi julgada irregular por falta de prestação de contas. Em face do exposto, acompanho a assessoria técnica e não conheço da ação. O conselheiro não conhece da ação de revisão. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 37, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Conselheiro Márcio Martins de Camargo tem a palavra. Item 38, eu peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete, senhor presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Em conjunto, itens 39 e 41. Deferido. Recursos ordinários interpostos contra acórdãos que julgaram irregulares as dispensas de licitação e os contratos firmados entre a Prefeitura de Presidente Prudente e a Prudenco,
tendo em vista serviços de conservação, manutenção e limpeza da cidade da criança e serviços de limpeza mecanizada de terrenos. A assessoria técnica e chefia de ATJ opinaram pelo não provimento dos recursos. SDG, com o benefício da jurisprudência mais recente, mormente em função das alterações estatutárias da Prudenco implementadas a partir da promulgação da Lei Municipal número 6.368 de 2005, manifestou-se pelo provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. O plenário acompanha. No mérito, na esteira da jurisprudência majoritária desta Corte, voto no sentido do provimento dos recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Presidente Prudente por sua Companhia Prudentina de Desenvolvimento Prudenco, considerando regulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado entre as ora recorrentes. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 40. Recurso ordinário interposto contra a decisão da segunda Câmara que julgou irregulares a concorrência e o contrato firmado entre DAI, SA Água e Esgoto de Jundiaí e Actares Limitada, objetivando a aquisição de 30 mil hidrômetros do tipo multijato e aplicando à autoridade responsável multa no valor correspondente a 300 UFESPs. As principais falhas apontadas na ocasião foram a modificação realizada no critério de aferição da qualificação econômico-financeira sem reabertura dos prazos do edital e a ausência de pesquisa prévia de preços. A assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG propugnaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, presentes os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso ordinário. Plenário também. No mérito, acolhendo as manifestações unânimes de ATJ e SDG, meu voto nega provimento ao recurso ordinário interposto pelo DAI SA Água e Esgoto de Jundiaí, confirmando o decreto de regularidade da concorrência número 4/2008 e do contrato. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Encerrou a minha pauta, senhor presidente. Encerrou-se? Não tem 41? O 41 foi junto com o 39. Ah, foi conjunto, é verdade. Perdão. O conselheiro Antônio Carlos dos Santos tem a palavra. O item 25 traz embargos de declaração opostos pela empresa MWE Pavimentação e Construção Limitada e pelo senhor Assir dos Santos, prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Em preliminar, conheço dos embargos opostos. O plenário também. Quanto ao mérito, não se verificando a existência de omissões aventadas, nem a ocorrência de obscuridade ou contrariedade a amparar a oposição de medidas hora e exame, voto pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação. Aprovado. O item 26, senhor presidente, eu peço retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado o item 26. Os itens 27 e 28, eu peço venha para relatá-los em conjunto. Deferir. São recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito da Estância Balneária de Guarujá, em face da decisão da primeira Câmara, que julgou parcialmente procedentes as representações oferecidas por munícipe e irregulares a concorrência decorrente de contrato e termo de rescisão contratual, bem como a dispensa de licitação e consequente contrato tratado no TC 39.127.026.06. Os ajustes firmados em questão são com a Prescom Informática e Assessoria Limitada e com a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Satisfeitos os pressupostos em preliminar, eu conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, senhor presidente, encaminho o voto pelo não provimento dos recursos. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Há pedido de sustentação oral. No item 29, solicito o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, que representa aqui o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, que ocupe a tribuna dos advogados. Sua Excelência terá 15 minutos para as suas considerações, após a leitura do relatório. O relator tem a palavra.
Cumprimentando o advogado, senhor presidente, eu passo ao relatório. O item 29 trata de recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação, o contrato decorrente e termos aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Santos e Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A., objetivando a prestação de serviços de limpeza em unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo o voto do eminente relator, a dispensa não se enquadraria no inciso 8º do artigo 24 da Lei 866693, posto que a Prodesan não dispunha em seu objeto social, à época dos serviços contidos nesses autos, escapando-lhe, portanto, a dimensão necessária para justificar a forma como o negócio foi aperfeiçoado. A Secretaria de Diretoria Geral entende que seria de se conhecer dos recursos e, no mérito, provê-los. O Ministério Público de Contas propõe o prosseguimento do feito. É a síntese do relatório, senhor presidente. Tem a palavra, eminente advogado. Eminente senhor presidente, excelentíssimos conselheiros e excelentíssima conselheira, eminente representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor secretário diretor-geral dessa casa, venho aqui manifestar-me, senhor presidente, em nome do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, que passou pela Prefeitura de Santos em 8 anos e mostrou-se em toda a sua atuação à frente daquele Executivo Municipal como um prefeito atuante, um prefeito preocupadíssimo com a regularidade formal de todas as ações desenvolvidas em seu município. Quem o conhece, e eu sou testemunha disso, sabe que Sua Excelência demonstra na sua atuação frente ao poder público uma preocupação muito grande, muito forte, com a regularidade de todos os aspectos da sua atuação. Estou aqui em nome de Sua Excelência, já que ele foi punido neste julgamento de que se recorre com multa de 300 UFESPs. Sua Excelência fica muito preocupado, digamos assim, até contrariado, quando sofre esse tipo de punição, numa certa medida porque um dos órgãos mais sensíveis do corpo humano é o bolso, né? E, lamentavelmente, isso cala fundo num ser humano. Mas não só por isso, também porque a imposição de multa revela um caráter de censura pessoal à atuação do prefeito à frente do Executivo Municipal e, como disse, o ex-prefeito João Paulo Papa foi, durante toda a sua gestão, um homem preocupadíssimo com a regularidade das suas ações. Neste caso específico, nós tratamos de uma contratação da Prefeitura, aliás, que a Prefeitura fez da empresa chamada Prodesan. Prodesan é uma sociedade de economia mista, cujo capital pertence 99,7% ao município de Santos. Na prática, é um braço executivo da Prefeitura Municipal de Santos. Desenvolve, dentro do município, uma série de atividades da administração direta. É responsável, por exemplo, e atualmente, e já há muitos anos, pelo gerenciamento de toda a coleta de lixo domiciliar na cidade de Santos. Nós tratamos aqui de um contrato para execução de serviços de limpeza em unidades de Secretaria da Assistência Social do município. A crítica que se fez no julgamento recorrido foi de que a Prodesan não tinha, na época de sua criação, dentro do seu objetivo social, dentro do objetivo social estabelecido na lei que a criou, objeto de atuação condizente com esta contratação. Vejam que esta empresa, esta sociedade de economia mista, foi criada em 1965, antes ainda do nascimento deste que vos fala. Vejam como é antiga. Em 1965. Então, a crítica que se faz é de que esta empresa não tinha, em 1965, um objeto social que lhe permitiria fazer uma contratação no ano de 2006. Parece um pouco exagerada esta restrição. Tanto assim é, e aqui eu me valho,
expressamente da manifestação proferida pela SDG, pelo eminente secretário-diretor-geral. Tanto assim é que esta Casa de Contas tem uma, digamos, jurisprudência já fixada no sentido de aprovação de vários contratos já anteriormente firmados entre a Prefeitura de Santos e a Prodesan, em que a discussão que se tratou foi exatamente em relação a essa inclusão no objeto social da empresa na época da sua criação do objeto contratado. Aqui eu me valho da manifestação da SDG, a quem eu rendo homenagens, que traz vários precedentes desta casa, e eu saliento a Vossas Excelências, precedentes do ano de 2003, do ano de 2004, do ano de 2005, e nós tratamos aqui de uma contratação de 2006. Ora, como é que o administrador iria imaginar que aqueles julgados já tranquilos desta Corte de Contas deveriam ser desprezados no momento de uma contratação que se seguiu no ano de 2006? Parece exigir demais do administrador. O que se pede nos recursos é a manutenção desta jurisprudência da Casa, no sentido da aceitação destas contratações, tendo em vista que a Prodesan já executa vários serviços, e até mesmo serviços, como eu disse, de coleta de lixo, de gerenciamento da coleta de lixo urbano no município. Mas, além disso, ainda que assim não fosse, vamos imaginar, por cerebrina hipótese, que esta Corte mantivesse o julgamento de desaprovação do contrato. Vamos imaginar que, ainda assim, esta Corte decidisse, como diz o ministro Marco Aurélio Mello, lá no Supremo Tribunal Federal, esta Corte decidisse evoluir, não é? O ministro Marco Aurélio, cada vez que muda de opinião a respeito de um tema, ele diz: eu evoluí, e completa: só os mortos não evoluem. Então, imaginemos que esta Corte tenha mudado a sua posição, que é compreensível. No que diz respeito à imposição de sanção pecuniária pessoal ao ex-prefeito, aí me parece que não há razão que há, em base, ainda que houvesse essa mudança de posição da Corte, porque aquela contratação realizada em 2006 foi realizada com base na jurisprudência desta Corte e com base em julgados retratados aqui pela SDG de 2003, 2004, 2005. Portanto, a atuação pessoal do prefeito não merece reprimenda. A atuação pessoal do prefeito que assinou esta contratação não merece pena pecuniária. Então, ainda que se mantivesse julgamento por irregularidade, o que se admite apenas para argumentar, seria o caso de relevar a multa pessoal imposta ao ex-administrador. Essas são as razões que trago aqui a esta Corte, senhor presidente, agradecendo a atenção de todos. O tribunal agradece a participação do eminente advogado, Dr. João Fernando Lopes Carvalho, e retorna a palavra ao relator. Então, senhor presidente, eu passo ao voto. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. O plenário acompanha. No mérito, meu voto acompanha o posicionamento de SDG, salientando que decisões desta Corte já julgaram regulares contratações da espécie. E, portanto, meu voto dá provimento ao apelo. Está em discussão, voto o relator, encerrar a discussão. Em votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, itens 30 e 31. O item 30 cuida do exame de recurso ordinário interposto em face da decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o decorrente contrato firmado entre a empresa municipal de Eicem e Carlos Fernando de Lima Brink, microempresa, objetivando o fornecimento de cestas de materiais de construção para a construção de 228 unidades habitacionais da CDHU. Consoante a decisão, faltou a divulgação do instrumento convocatório em jornal de grande circulação no Estado e em jornal local. Ademais, não houve prévia pesquisa de preços, bem como foram exigidos índices de liquidez superiores a 1,5, considerados restritivos. Assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar,
eu encaminho o voto pelo conhecimento do recurso. O plenário também conhece. No mérito, acolhendo os pronunciamentos dos órgãos técnicos desse tribunal, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. O item 31, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Encerrados os feitos desta ordem do dia, antes de encerrar a sessão, indaga do outro Procurador-Geral de Contas, deseja a vista de algum dos processos. Não há interesse, senhor presidente. Não havendo interesse do MPC, a palavra dos conselheiros, antes de encerrar. Última oportunidade. Está encerrado.